Fala, galerinha do canal Starbucks, tudo certo? Deixa o seu like. Eu tô aqui na cidade onde eu moro, aqui em Vila Velha, no castelo da Barra do Jucu. E esse castelo, olha, gente, como é que ele é bonito. Pitbull, viu? Queria poder entrar lá dentro, mas eu não posso, né? Olha que vista linda aqui na Barra do Jucu. Legal, né? Muito legal. Agora eu vou deixar vocês assistirem, tá?